E agora, depois de todos esses vídeos introdutórios, vamos falar do que o povo quer saber. Orgasmo. Então vamos lá, Tom. Para começar, eu tenho uma estatística, vou até ler aqui, uma estatística ruim, bem ruim mesmo. Onde eu coloco assim... Adoro estatística. Eu também, gente. Eu sou a mulher do número, da estatística, sou apaixonada. 75% dos homens chegam ao orgasmo em todas as relações sexuais. Tô falando de hétero, tá? Porque homossexual é mais. Tá? Mas então vamos lá. 75% dos homens chegam ao orgasmo em todas as relações sexuais. Somente 28% das mulheres. Então assim, por mais que eu te diga, cara, eu não tenho uma relação sexual para ter orgasmo. Eu tenho uma relação sexual para me divertir, para ter uma interação com meu parceiro, para ser legal. Eu acho que é mais que isso. Interessante você falar isso, porque eu conheço pessoas que elas têm a relação sexual como uma interação realmente e não no objetivo de orgasmo mesmo, né? O ápice, o final. Exatamente. Não tem, e assim, eu não acho que deva ser. Acho que a gente deve se divertir no processo. Se não for pra me divertir, nem vou. Né? Mas eu acho assim, o orgasmo é uma busca que, mesmo que não seja em 100% das relações, é uma coisa que a gente quer, a gente pretende chegar. E o que me preocupa é a discrepância, né? 75% dos homens e somente 28% das mulheres. Sinal que as mulheres não estão se conhecendo que a gente e nem volta, buscando ajuda. A gente volta nos vídeos anteriores. Né? As mulheres não se conhecem e não falam sobre o assunto. Seja com o terapeuta, com o ginecologista. Pra você ter uma ideia, a gente estava falando de incontinência urinária. De todas as mulheres que têm incontinência urinária, 61% nunca comentaram com o seu médico. Então, assim, as mulheres não falam sobre o assunto, né? Existe um tabu, existem questões sociais, questões familiares, questões até de igreja, né? Então, assim, é uma coisa que me assusta muito, é essa discrepância, essa diferença entre a quantidade de homens que atingem o orgasmo numa relação e mulheres que não atingem. Em compensação, tem uma estatística legal aqui, olha, 96,2% dos homens e 94,5% das mulheres, quer dizer, quase igual, acham que a relação sexual é importante para o relacionamento. Então, isso eu acho legal também de falar, porque assim, a relação sexual é uma coisa que une o casal. Se a gente parar para pensar, é um momento onde a gente literalmente tem um dentro do outro, né? Literalmente a gente está dentro do outro. Isso é uma coisa muito séria da gente pensar. A gente não pode vulgarizar nem banalizar o sexo com relação a isso, porque a gente tem... É um momento de conexão, né? É um momento de conexão com o seu parceiro, sua parceira, né? E aí eu me preocupo do quanto de mulheres que vão para uma relação por obrigação, porque tem que ir, porque o parceiro cobra. A gente tem números muito disparatados, enquanto a gente tem uma média do brasileiro de 2 a 3 relações sexuais por semana, né? 2 a 3 por semana, e as mulheres acham que isso aí tá ok. Os homens acham que ok seria 8 vezes por semana. Você vê? Sempre eles. Que a conexão não tem por quê. E aí eu me pergunto isso. Por que as mulheres não gostam tanto de sexo? Porque elas não conhecem, não sabem o que é. Né? A gente tem aqui 70% das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo. E somente 45% das mulheres atingem o orgasmo com o parceiro. Porque tem aquelas que conseguem o orgasmo com masturbação ou com uma outra forma de estímulo, até com... mas assim, 45% com o parceiro é muito pouco. Né? Se a gente incluir aí o sexo oral, que as mulheres chegam muito mais ao orgasmo com sexo oral do que... com sexo com penetração, isso é uma outra coisa que a gente precisa desvincular, né? O que é o orgasmo e o orgasmo com penetração. Por que eu tenho que ser sempre com penetração? Por que a gente não pode falar de um orgasmo de outras formas, até com uma estimulação diferente que não seja penetração? A mulher é muito mais suscetível ao orgasmo sem ser com a penetração, principalmente porque não se conhecem, né? Do que com outras formas, outros estímulos, né? E aí a gente, para falar de orgasmo, a gente tem que ir antes, né? Porque tem aqui também a estatística da libido das mulheres que não têm nem vontade. Eu falo de mulher, primeiro porque eu trabalho mais com mulheres e segundo porque isso é mais gritante nas mulheres, tanto que você vê... Não, e no meu canal tem 70 e poucos por cento são mulheres.
E assim, não é que não tenha nos homens. E os homens que são homens super sensíveis. Ai, gente, acho né? maravilhoso. Que pra estar no nosso canal, ouvindo esse monte de coisas do universo feminino, tem que ser muito sensível. Eu acho maravilhosos, tá? São esses homens são lindos. Maravilhosos. E deu uma de Narcisa agora. Narcisa. Lindos, ai que loucura. E quando a gente fala que assim, 10% das mulheres têm dor em toda relação sexual, como é que você vai querer voltar? Porque existe uma coisa do estímulo positivo, né? Você vai para uma relação sexual, aquilo é prazeroso, você quer repetir, né? Então até a questão do orgasmo tá aí. Se você vai para toda relação sexual e não tem um orgasmo sequer, aquilo você não vai repetir aquilo para quê, né? Ou quão prazeroso aquilo é. Né? Então, e tem as diferenças fisiológicas, as diferenças físicas mesmo entre homens e mulheres, que as mulheres precisam de mais estímulo do que os homens, né? Os homens são mais visuais, as mulheres são mais sensitivas. Então, tem uma diferença muito grande. É preciso você se conhecer o seu universo, até para poder falar pro outro. É um casal que consegue conversar e falar sobre isso. Olha, eu gosto disso. Vamos experimentar uma coisa diferente? Quantos casais conseguem, né, conversar e falar assim, hoje, esse final de semana, vamos fazer uma coisa diferente? Não precisa de muito não, então não precisa nenhuma performance, nem algo assim, super, mega, ultra, não. Vamos colocar um gel, vamos fazer uma massagem, uma dança, né, uma coisa mais erótica, às vezes um filme, um conto, né, porque às vezes a pessoa tem 20 anos, 25 anos de casado, cai naquela mesmice. Eu tenho uma mulher que ela tá com 60 e poucos anos, ela já tem mais de 25 anos de casado. E ela nunca teve um orgasmo com o marido dela. Ela se masturbando, ela consegue ter orgasmo. Mas ela mal se masturba, porque assim, ela acha que aquilo é um problema, que aquilo é feio, que ela não pode fazer aquilo. E aí quando você leva essas questões pra cama também, né, isso cria um bloqueio. As mulheres têm muito bloqueio com relação a isso, que vem dessa educação, desses tabus todos que a gente sofre com relação a isso. Você não pode se permitir gostar de sexo, você não pode se permitir um orgasmo, porque isso não é coisa de uma mulher direita, né? A mulher não pode ter essas coisas, não pode gostar. Então a gente passa desde antes disso, que é a libido. A mulher não tem vontade de ter relação sexual, então como é que ela vai para uma relação sexual, né? Mas a mulher, nesse caso, não se conhece, não conhece o seu corpo, não sente prazer, tá fazendo pra agradar uma outra pessoa. Já é difícil, gente, temos que mudar essas estatísticas. Aí você me pergunta assim, aonde que a fisioterapia pélvica atua aí, né? A gente, através dos exercícios da fisioterapia pélvica, a gente aumenta a quantidade de sangue naquela região. Então você tem uma sensibilidade melhor, você tem mais lubrificação, porque a ausência de lubrificação também é ruim para a mulher na hora do ato sexual, causa dor. Então você tem mais lubrificação, você tem mais percepção daquela área. Quando você estreita o canal vaginal pela força muscular que você tem, aquilo é óbvio que se está mais apertado, a percepção para você também é maior, né? E você consegue perceber melhor aquilo. Então, assim, o benefício do pompoarismo que a gente fala para o homem também, claro que é, porque se você tem um maior atrito, você tem um canal vaginal estreitado, o homem sente melhor, mas a mulher também. Então, a gente também tem mais prazer, fora que o aporte sanguíneo naquela região também ajuda, porque se você não sente, você não percebe, e a quantidade de sangue que vai para a região é que faz com que essa lubrificação também aumente. A mulher que treina todo dia, engraçado, eu tive uma aluna uma vez que ela veio para mim, ela veio porque ela tinha hemorroida. Então ela veio porque hemorroida também é uma forma de um prolapso, né? As veias do ânus do reto saem, então é a musculatura pélvica que mantém aquilo no lugar. Então ela veio para a gente fazer exercício e tal, tá, beleza. Aí teve um dia que ela me ligou, mandou uma mensagem e falou assim, Tati, olha só, eu tô com um problema. Porque eu faço meus exercícios no carro e tal, mas olha só, eu não tenho namorado. Então a coisa tá feia pro meu lado, porque assim, eu tenho muito mais vontade. Porque na hora que você começa a trabalhar aquela musculatura, começa a perceber aquela região, você começa a aumentar a quantidade de sangue ali, você tem mais sensibilidade mesmo naquela região e tem mais vontade. Então até para libido isso funciona,
né? Então, assim, você começa a... Aí fora que, assim, nos grupos, quando a demanda é essa, aí eu ensino também como você preparar o ambiente, como você se preparar para aquilo, né? O fato de pensar em sexo, homem pensa em sexo o tempo todo, né? Mulher não. Então, assim, quando a gente pensa naquilo, a gente fala sobre aquilo, aquilo se torna uma realidade maior na nossa vida, então a gente aceita aquilo, a gente quer, a gente busca, Boa, né? É isso, você normaliza algo, né? Que é normal. Que é normal. Então é isso, gente. A gente tá aqui com a Tati Moraes, siga ela aí no Instagram. Tati Moraes Físio. Isso. Hoje falamos sobre o orgasmo. Tá ok? E o próximo vídeo, deixa eu pegar aqui a minha colinha, porque Eu também não lembro. esqueci. Vamos falar sobre conhecimento do próprio corpo? Não, a gente trocou, a gente já a gente já fez. Então vamos falar sobre indústria pornográfica. Então tá, Rani Gatinho, olha, você está aqui no Futon, que eu converso com os meus convidados aqui no Futon. Faltou uma bebidinha, né? Quem sabe na próxima vez. Então um beijo e até o próximo vídeo.